Muito bem. Jairo Coelho, representando a Rádio Rio Mar, sorteio para sabermos para quem ele faz a pergunta. Doutor Otávio Gomes, representando aqui o Ministério Público. Eduardo Braga. Eduardo Braga. Jairo, 1 minuto para a pergunta, por favor. Um dos maiores problemas da cidade de Manaus é a violência, tida até como uma das capitais mais violentas do país. Pois bem, Eduardo, pergunto, se você for eleito, qual é o seu programa de governo voltado para a geração de emprego e renda, sobretudo para os mais jovens, que são as principais vítimas, e também para as pessoas acima de 35 anos? Eduardo, 2 minutos. O nosso programa de geração de emprego, que nós temos programa de governo, sim, participativo, fruto de mais de 400 reuniões feitas nos bairros da cidade de Manaus, apresenta uma gama de propostas para resolver o problema do desemprego na cidade de Manaus. O que não dá é para lavar as mãos e ficar de braços cruzados, vendo o povo desempregado, o povo sofrendo e dizer, olha, isso não é com a prefeitura, isso não é comigo. Muito pelo contrário, nós temos a proposta do Banco do Povo, nós temos a proposta do Kit Empresa, que vai gerar milhares de micro e pequenas empresas e milhares de empregos na cidade de Manaus. Nós temos a proposta do Meu Primeiro Emprego, para dar oportunidade ao jovem, para que ele tenha experiência e para que ele possa ser inserido no mercado de trabalho. Nós temos também um compromisso de investimento com relação a obras na cidade de Manaus, porque obras gera emprego, e empregos que são diretos e empregos indiretos, que fazem toda a economia circular. E mais do que isso, nós vamos investir no turismo, para que Manaus possa ser de verdade a capital do turismo, que vai trazer para cá milhões de reais de investimentos e milhões de reais para gerar emprego também na área de serviços. Portanto, geração de emprego tem a ver com o alargamento de um novo modelo econômico e social para a cidade de Manaus. O nosso programa de governo, que é um programa ousado, tem esse objetivo, apresentar um novo modelo socioeconômico para Manaus, gerando mais empregos, trazendo mais segurança para a cidade e melhorando a qualidade de vida. E, finalmente, o Projeto Cidadão, que é um projeto que eu tenho muito orgulho, porque vai trazer para Manaus o renda mínima, vai estabelecer para as populações que estão desempregadas e que não têm uma profissão, a oportunidade de começar uma vida nova e começar a mudar para melhor também o futuro da sua família e dos seus filhos. Ok, Alfredo, 2 minutos para o comentário da resposta de Eduardo. Nenhuma novidade no que está falando o meu adversário, porque o Banco do Povo é do governo federal, o Kit Empresa também do governo federal, Meu Primeiro Emprego, isso tudo já tem na prefeitura. Isso tudo já tem na prefeitura e isso não resolveu o problema do desemprego. Isso tem a ver com a política econômica praticada com o governo federal. O que a prefeitura faz e vai continuar fazendo é investir maciçamente em serviços que geram empregos diretos e empregos indiretos. É diferente da época do meu adversário. Ele podia ter feito tudo isso e resolver todo o problema do desemprego quando foi prefeito e não fez. Só fazia construir, não sabe a diferença entre um saco de cimento e uma criança. Não sabe a diferença entre um saco de cimento e uma criança. Essa é a grande dificuldade que tem o meu adversário em administrar a cidade de Manaus. Ele foi um bom construtor, é verdade. Construiu, fez obra, fez. Ele não sabe a diferença entre fazer e servir. Eu aprendi a diferença entre fazer e servir. Por isso que a prefeitura se voltou para a prestação de serviço, porque com isso você gera emprego, você atende a população e cumpre bem a sua tarefa. Tem falhas? Tem sim. Nós estamos no começo de um processo, de uma forma nova de administrar a cidade, tratando como prioridade as pessoas e verdadeiramente tratando como prioridade você, eleitor. E essa é a minha proposta para ser continuada na Prefeitura de Manaus. Um prefeito que está junto, que é companheiro, que ajuda e discute com você aí no bairro a forma de como os investimentos da Prefeitura devem ser feitos, inclusive para a geração de empregos. Nenhum prefeito na história da Prefeitura de Manaus gerou tantos empregos quanto eu. Mesmo assim, eu não tenho essa mania de grandeza, eu não tenho a coragem de dizer que resolvi o problema do desemprego, porque não é verdadeiro. A Prefeitura pode contribuir, pode sim estar fazendo e vai continuar fazendo para gerar mais empregos na cidade de Manaus. Eduardo, 1 minuto, réplica. Realmente não dá para compreender o meu adversário. A Oana treinou mal novamente o meu adversário. Porque alguns meses atrás ele dizia que não tinha nada a ver com o problema do desemprego. E você já ouviu isso dezenas de vezes. Agora, ele que não tem programa de governo, que você não tem como cobrar as promessas que ele vem fazendo. Aliás, Alfredo, prometer e não cumprir foi o que você fez em 96.
Você prometeu 51 coisas e não cumpriu. E não venha querer dizer que foi por falta de dinheiro e de tempo. Você ficou 4 anos na prefeitura e teve 1 bilhão e 600 milhões de reais até agora de receita, fora os convênios que você recebeu. Portanto, se você não fez porque não quis ou porque não quer mesmo gerar emprego para manter a política e essa equação macabra da população depender das ações e das migalhas que você distribui nesta cidade. Alfredo, 1 minuto, tréplica. Não é verdade o que diz o meu adversário, ele sabe que aquele livrinho, ele acha que o livrinho registrado em cartório resolve tudo. Vai lá, registra, acabou. Fizemos a mesma coisa e fizemos a 4 mãos. Eu até dizia, Eduardo, isso não vai dar certo, não tem dinheiro para esse metrô de superfície. Ele dizia, não, o que vale é ganhar a eleição. E eu não sabia que era desse jeito. Quando cheguei na prefeitura, o maior problema que eu encontrei foi a dívida, foi denunciada pelo Serafim, o Serafim lembra disso, e existia uma dívida assinada por ele e passada para mim de mais de 100 milhões de dólares, que eu já paguei quase 90% da dívida que ele deixou. E eu fiz uma opção, Eduardo, eu fiz a troca dessas grandes obras por serviços. Por isso é que está aí o médico da família que eu não prometi, por isso que eu já retirei mais de 2.500 crianças que estavam nas ruas, que seriam fatalmente, se continuasse na rua, na situação de perigo em que se encontrava, marginais mais tarde, e essas famílias tiveram essas crianças de volta para suas casas, elas estão na escola e tiveram a sua cidadania resgatada. Graças a Deus, eu tomei a decisão de parar as grandes obras para investir nas pessoas. Se nós quisermos mudar a vida de uma cidade, tem que investir nas pessoas. Jackson Nascimento, da Rádio A Crítica FM. Sorteio, por favor. Eduardo Braga. Eduardo, Jackson, 1 minuto. Boa noite a todos. E, Eduardo, durante a propaganda eleitoral você falou da segurança. E é sobre isso que nós vamos falar agora. O povo já deu sua resposta elegendo alguns candidatos que defenderam a tese de segurança, pelo menos na teoria. Eu gostaria de saber o programa de governo seu, no caso, se eleito for com referência à segurança em Manaus. Bem, eu quero dizer que, diferentemente do meu adversário, eu também não lavo as mãos com relação à questão da segurança, nem vou ficar com os braços cruzados. Porque, afinal de contas, o prefeito de Manaus tem que estar diante de todos os problemas que passam na cidade de Manaus. O prefeito de Manaus é como se fosse o síndico do seu condomínio, é como se fosse a liderança comunitária do seu bairro. Ele não pode estar alheio a tudo que acontece na cidade. Lamentavelmente, o meu adversário disse que durante todo o mandato dele, 4 anos, não são 4 dias, 4 anos, ele não conseguiu encontrar um projeto que pudesse trazer segurança para a cidade de Manaus ou ajudar na segurança. Eu quero dizer que o nosso projeto é gerar empregos, em primeiro lugar, e gerar empregos através do Banco do Povo, sim, porque eu não conheço esse Banco do Povo que ele disse ainda há pouco. Você já viu esse Banco do Povo que ele acabou de dizer que tem na prefeitura? Se tem, não é do povo, porque o povo não consegue financiamento na prefeitura, nem no FUMIPEC. Bem, em segundo lugar, nós vamos efetivamente investir na iluminação pública na cidade de Manaus, porque iluminação pública também afasta a marginalidade, a criminalidade, dando segurança para a população. Em terceiro lugar, nós vamos fazer um convênio com a Polícia Militar e instituir a Polícia Militar Comunitária na cidade de Manaus. Vamos trazer para cá técnicos especializados de outras brigadas brasileiras. Há experiências bem-sucedidas já em outros municípios, em São Carlos, que com certeza a campanha milionária vai mandar um dos seus repórteres lá a São Carlos para poder verificar o trabalho da Polícia Militar Comunitária, que lá é chamada de Polícia Metropolitana, em São Caetano do Sul. E quero dizer mais, esta é uma ação que vai melhorar a segurança, não tenho a menor dúvida. E nós vamos voltar a viver em paz na cidade de Manaus, combatendo tanta violência e dizendo não de uma vez por todas à violência. Alfredo, 2 minutos. O estágio que o meu adversário está fazendo lá nos Estados Unidos está fazendo ele esquecer que ele foi prefeito, e a insegurança existia, e ele só contratou 153 guardas municipais durante todo o período que foi prefeito. Agora é muito fácil, é candidato, vem aqui com a varinha mágica e diz que vai resolver todos os problemas. Eu só espero que ele não ponha para tomar conta dessa segurança que ele diz que vai implantar as mesmas pessoas que ele utilizou, os mesmos assessores que ele utilizou para fazer esse sequestro, porque foi muito mal feito, viu? O sequestrozinho mal feito.
porque estão todos indiciados, foram presos, e isso tem que ser levado avante. Se fosse uma pessoa simples, uma pessoa comum, ainda estava na cadeia. Aqueles que tocaram fogo no interior ainda estão presos, esses outros já foram soltos, mesmo indiciados em inquérito, mesmo preso, confessando que fez o sequestro, que fizeram o sequestro de 2 garotos, foram liberados, né? Mas eu vou cobrar isso. A Polícia Federal está fazendo um trabalho, eu acredito na Polícia Federal, vai levar a fundo isso e vai tornar clara essa situação. E para a cadeia não só tem que ir pobre, não. O cara que vai lá, faz o sequestro e ficar de graça, eu só espero que essa segurança toda que ele vai fazer não seja do jeito do primeiro período como prefeito, que ele tinha 153 guardas, e não seja com esse pessoal do sequestro, porque vai ser incompetente assim para fazer sequestro em outro lugar, aqui não. Eduardo, 1 minuto para a tréplica. Eu quero dizer ao telespectador mais uma vez que o meu adversário foi mal treinado na UANA. Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que a mãe do garoto Afonso, em depoimento na Polícia Federal, acusa o prefeito Alfredo Nascimento, quem sabe com aqueles mesmos pistoleiros que atiraram na população lá no bairro do Santo Agostinho, e que até hoje o prefeito não abriu inquérito, não fez denúncia, não apurou os fatos e continuam recebendo salário da prefeitura e engajados na campanha do meu adversário. Quem sabe a mãe do Afonsinho não foi intimidada e ameaçada por esses mesmos jagunços que ele contratou para a Prefeitura Municipal de Manaus. Quero dizer que, ao contrário disso, no depoimento ficou muito claro. Tanto é que, quando ouviram as vítimas, acabou a armação do sequestro. Manaus me conhece, você me conhece. Eu não tenho nenhuma vinculação com esse tipo de coisa. Ao contrário, ele que está respondendo por crime eleitoral na Polícia Federal. Deputado Alfredo, para concluir a tréplica. Agora sim a tréplica, 1 minuto. Eu tenho que... Desculpa, eu acabei rindo. Mas esse pistoleiro que aparece lá na televisão, que diz que é da prefeitura, não sei o quê, foi publicado na imprensa local, fizeram uma montagem, jogaram 2 coisas, e o cara que fez a filmagem, o assessor dele que filmou, que botou no programa, e depois eu vou perguntar para ele, que eu tenho umas dúvidas, isso não está muito esclarecido não. Depois eu vou te perguntar sobre esse sequestro, que tem umas dúvidas que estão aqui na minha cabeça, que eu não vou deixar passar. Mas esse pistoleiro é do partido dele, o cara que filmou, o Tião Queiroz, foi preso lá com um sequestrador. Esse é que ele não pode contar para as pessoas. Eduardo, você armou mal essa, armou mal, e agora vai ter que pagar pelo crime, porque é crime hediondo e sequestro não pode ser perdoado, não pode. Se fosse uma pessoa comum, uma pessoa simples, sem influência, se não fosse poderoso, ainda estava na cadeia. Isso não vai ficar assim, isso tem que ser tirado a limpo. O eleitor tem que cuidar disso, prestar atenção. Próximo jornalista.